o milagre que mudou a vida de Roberta. Roberta olhava pela janela do pequeno apartamento alugado, as mãos trêmulas segurando uma xícara de café que há muito havia esfriado. O barulho das buzinas na rua se misturava ao peso que carregava no peito. Há 3 meses, seu marido, Carlos, havia sido demitido da fábrica onde trabalhava há mais de 10 anos. As contas se acumulavam, e o pouco que tinham guardado já havia acabado. Mas o pior não era a falta de dinheiro. Era o vício que, aos poucos, estava destruindo sua família. Carlos sempre fora um homem trabalhador, mas depois da demissão, começou a beber. Primeiro, era só uma cerveja para aliviar a cabeça. Depois, garrafas escondidas no armário. Até que, uma noite, Roberta acordou com o som do carro batendo no poste da esquina. Ele havia saído bêbado, sem dizer para onde ia, e quase matara um menino que passava de bicicleta. O susto foi tão grande que os vizinhos chamaram a polícia. Carlos voltou para casa algemado, com os olhos vermelhos e o hálito fedendo a cachaça. Na delegacia, o oficial olhou Roberta nos olhos e disse: "Senhora, da próxima vez, pode não ter final feliz." Ela chorou a noite inteira, ajoelhada ao lado da cama, sem saber mais o que fazer. Já havia tentado de tudo: esconder as garrafas, jogar fora o dinheiro que ele guardava para comprar bebida, até ameaçar ir embora. Mas nada adiantava. Carlos prometia parar, mas no dia seguinte, era a mesma história. Roberta sentia que estava perdendo o marido, e com ele, a esperança de um futuro para seus 2 filhos, Lucas, de 8 anos, e Ana, de 5. Foi então que, certa manhã, enquanto esperava o ônibus para levar as crianças à escola, uma senhora de cabelo branco preso em um coque baixo se aproximou. Vestia um vestido longo, simples, de tecido florido, e carregava uma bolsa de pano surrada. Seu rosto, embora marcado pelas rugas, tinha uma tranquilidade que chamou a atenção de Roberta. "Bom dia, minha filha", cumprimentou a senhora com um sorriso. "Você parece muito aflita. Posso ajudar em algo?" Roberta, surpresa com a gentileza, quase chorou ali mesmo. Sem pensar, desabafou: "Minha senhora, não sei mais o que fazer. Meu marido está se perdendo no álcool, e eu tenho medo dos meus filhos crescerem sem um pai. Já tentei de tudo." A senhora ouviu em silêncio, assentindo com a cabeça. Depois, com voz calma, disse: "Filha, eu também já passei por coisas difíceis. Mas Deus nunca me abandonou. Você conhece a Congregação Cristã no Brasil?" Roberta balançou a cabeça, envergonhada. "Já ouvi falar, mas nunca entrei numa igreja." "Pois venha conosco hoje à noite", convidou a senhora, entregando-lhe um papel dobrado com o endereço. "Lá, você vai encontrar pessoas que oram de verdade. E Deus ouve as orações dos que creem." Roberta guardou o papel no bolso, sem muita esperança. Mas naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, olhou para o endereço e decidiu ir. Não tinha mais nada a perder. O salão da Congregação Cristã no Brasil era simples: paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem nenhum enfeite chamativo. As irmãs vestiam saias longas ou vestidos modestos, e os irmãos, camisas sociais e calças compridas. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos que falavam de fé e confiança em Deus. Roberta sentou-se no fundo, nervosa, observando tudo. Um ancião, homem de postura serena e barba grisalha, dirigia a reunião. Sua voz era firme, mas cheia de bondade. Ele leu um trecho da Bíblia e, em seguida, pediu que os presentes orassem. Roberta nunca havia visto tanta gente ajoelhada, com as mãos postas, falando com Deus como se ele estivesse bem ali, ouvindo cada palavra. "Senhores irmãos", disse o ancião depois de um longo silêncio, "sabemos que muitos aqui estão passando por provações. Mas Deus é fiel. Ele não nos desampara. Se alguém quiser dar um testemunho ou pedir oração, que se levante." Roberta sentiu o coração bater forte. Nunca havia falado em público, muito menos numa igreja. Mas algo dentro dela a impulsionou. Tremendo, levantou-se. Todas as cabeças se viraram para ela, mas não havia julgamento nos olhos daqueles irmãos. Só compaixão. Eu me chamo Roberta", começou, a voz falhando. "Meu marido está se destruindo no álcool. Já tentei de tudo, mas não consigo mais. Peço que orem por nós."
Mal terminou a frase, uma irmã ao seu lado se levantou e a abraçou. Outras seguiram. O ancião fez um sinal, e todos se ajoelharam novamente, desta vez intercedendo por ela. Roberta ouviu frases como: Senhor, livra este irmão das amarras do pecado, dá força a esta irmã para não desanimar, que a tua vontade seja feita nesta família. As palavras eram simples, mas vinham do fundo da alma. Quando a reunião terminou, várias irmãs se aproximaram para conversar com ela. Uma delas, chamada Maria, lhe deu um abraço apertado e disse: Não desista, filha. Deus vai ouvir suas lágrimas. Roberta saiu dali com uma estranha paz no coração. Não sabia como, mas sentia que algo havia mudado. Nos dias seguintes, Roberta voltou à igreja. Desta vez, levou as crianças. Lucas e Ana, embora tímidos no início, gostaram dos hinos e das histórias bíblicas que o ancião contava de maneira tão simples que até eles entendiam. Carlos, no entanto, se recusava a ir. Toda vez que ela mencionava a igreja, ele saía batendo a porta. Até que, numa sexta-feira, Roberta chegou em casa e encontrou Carlos caído no sofá, a garrafa de cachaça vazia ao seu lado. O cheiro de álcool era tão forte que ela sentiu náuseas. Com lágrimas nos olhos, ajoelhou-se ao lado dele e começou a orar em voz alta, como havia aprendido na igreja. Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor não fizer algo, vou perder meu marido. Por favor, toca no coração dele. Carlos acordou com a voz dela. Grog tentou se levantar, mas caiu de novo. Roberta continuou orando, ignorando suas palavras confusas. De repente, ele segurou o braço dela com força e disse, entre soluços: Para de orar. Você acha que Deus vai me ouvir depois de tudo que eu fiz? Roberta olhou nos olhos dele e respondeu com uma firmeza que não sabia que tinha. Ele ouve, sim. E eu vou continuar orando até ele responder. Naquele momento, algo em Carlos parece ter se quebrado. Ele baixou a cabeça e começou a chorar. Não eram lágrimas de bêbado. Eram lágrimas de arrependimento. No domingo seguinte, Carlos entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil, vestia uma camisa limpa, embora amassada, e seu rosto ainda mostrava os sinais da noite mal dormida. Roberta seguiu ao seu lado, o coração cheio de esperança e medo. O ancião, ao vê-los, fez um sinal discreto, e vários irmãos se aproximaram para cumprimentá-los sem perguntar nada. Durante o culto, quando chegou a hora dos testemunhos, Carlos se levantou. Sua voz tremia, mas as palavras saíram claras. Irmãos, eu vim aqui hoje porque minha mulher não desistiu de mim. Eu me afoguei no álcool, quase destruí minha família, mas ela continuou orando. E hoje, eu peço a Deus e a vocês, orem por mim, porque eu quero mudar. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um coro de amém e glória a Deus. O ancião se levantou, colocou a mão no ombro de Carlos e disse: Meu irmão, Deus já começou a operar em sua vida. A batalha não é fácil, mas com a ajuda dele e dos irmãos, você vai vencer. Naquela noite, depois da reunião, muitos se aproximaram para abraçar Carlos e Roberta. Uma irmã mais velha, chamada Dona Clara, disse a Carlos: Filho, o álcool é uma cadeia, mas Jesus tem a chave. Você vai ver. As semanas seguintes não foram fáceis. Carlos ainda sentia a tentação, e houve dias em que Roberta encontrou garrafas escondidas. Mas, toda vez que ele fraquejava, ia à igreja. Os irmãos o recebiam sem julgamento, oravam com ele, e o ancião sempre lhe dizia, a cada queda, levante-se. Deus não desiste de você. Até que, 3 meses depois, Carlos subiu ao púlpito novamente. Desta vez, seu rosto estava diferente, mais sereno, mais vivo. Irmãos, hoje eu posso dizer que estou livre, anunciou, e sua voz não tremia mais. Não foi fácil, mas Deus me deu força. Minha família está de volta, e eu tenho um emprego novo. Não é muito, mas é honesto. E o mais importante, minha mulher e meus filhos sorriem de novo. Roberta, sentada na primeira fileira, chorava sem parar. Lucas e Ana, ao seu lado, seguiam o culto com atenção, como se entendessem que algo muito grande havia acontecido. Naquele dia, depois da Santa Ceia, quando o pão e o vinho foram repartidos em silêncio reverente, Carlos e Roberta se ajoelharam juntos, agradecendo.
Não havia mais medos, apenas gratidão. Um ano depois, Carlos foi batizado nas águas. O rio estava frio naquela manhã, mas seu rosto brilhava enquanto o ancião mergulhava, dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando saiu da água, os irmãos cantaram o hino Glória a Cristo Jesus, e Roberta sentiu que seu coração ia explodir de alegria. Hoje, quando alguém pergunta como sua família foi restaurada, Roberta responde com simplicidade: foi a oração. Não a minha, não a dos irmãos, mas a oração de todos juntos, com fé. Deus ouve o clamor dos que confiam nele. E então, ela sempre acrescenta: na congregação cristã, eu aprendi que milagre não é só coisa de história. É real. Basta crer. Porque, no fim, a maior lição que Roberta levou não foi só a cura do marido, mas a certeza de que, mesmo nos momentos mais escuros, Deus está perto. E que, quando o homem não tem mais forças, é a fé da igreja, aquela fé simples, humilde e verdadeira, que sustenta. Roberta nunca esqueceu o dia em que Marcos voltou para casa depois daquela reunião. Ele entrou pela porta com um sorriso que ela não via há anos, os olhos brilhantes como os de um menino. As crianças correram para abraçá-lo, e ele as ergueu no colo como se não pesassem nada. Papai está forte agora. Gritou o caçula, e Marcos, com a voz grossa de emoção, respondeu: é, meu filho. Deus me deu uma segunda chance. Mas não foi só a saúde que mudou. Marcos, que antes mal falava de Deus, passou a ser o primeiro a acordar a família para a oração da manhã. Ele arrumou um emprego estável, algo que parecia impossível antes, e até os vizinhos comentavam: o que aconteceu com o Marcos? Parece outro homem. Roberta só sorria e respondia: foi Jesus. Os médicos, que haviam dado poucas esperanças, ficaram estarrecidos nos exames seguintes. Os nódulos haviam sumido, os pulmões estavam limpos, e o coração batia forte como o de um atleta. Um deles, mais velho, até perguntou em voz baixa: você fez algum tratamento alternativo? Marcos, sem vergonha, olhou nos olhos do médico e disse: sim, doutor. Tratamento divino. O homem balançou a cabeça, incrédulo, mas não teve como negar os resultados. A vida deles virou um testemunho vivo. Roberta começou a levar comida para as reuniões da igreja, e Marcos se tornou um dos irmãos mais ativos, sempre pronto a ajudar quem chegava quebrado, como ele um dia esteve. Uma tarde, uma moça chamada Ana, com os olhos inchados de chorar, procurou Roberta depois do culto. Minha mãe está com câncer, irmã. Os médicos disseram que não tem jeito. Roberta segurou suas mãos e contou tudo o que tinha vivido. Não é o médico que tem a última palavra, minha filha. É Deus. E se Ele fez por nós, pode fazer por você também. Ana voltou na semana seguinte com a mãe, uma senhora frágil, quase sem forças. A igreja orou por elas com a mesma fé que tinha orado por Marcos. 3 meses depois, a mãe de Ana estava de pé, louvando a Deus no altar, com os exames limpos. Mais um milagre. Mais uma família restaurada. Hoje, quando Roberta olha para trás, ela vê não só a cura de Marcos, mas uma corrente de bênçãos que não para de crescer. Os filhos, que antes viviam com medo, agora sonham com o futuro. Marcos, que quase desistiu, hoje é um homem de oração, firme na palavra. E ela, que já esteve à beira do desespero, aprendeu que a fé não é só para os momentos fáceis, é justamente quando tudo parece perdido que Deus mostra seu poder. Às vezes as pessoas perguntam: por que Deus demorou? Conta Roberta, com os olhos cheios de paz. Mas eu digo, Ele não demorou. Ele estava preparando algo maior do que a gente podia imaginar. Porque o milagre não foi só a cura. Foi a transformação de uma família inteira. E assim, toda vez que o coro da congregação cristã entoa glória a Cristo Jesus, Roberta fecha os olhos e lembra daquele dia no batismo, quando sentiu o peso da água e, ao mesmo tempo, a leveza de uma vida nova. Porque ela sabe, milagres não são apenas possíveis. Eles acontecem todos os dias, para quem crê. Roberta e Marcos não pararam por aí. Depois de vivenciarem aquele milagre, eles entenderam que não podiam guardar só para si o que Deus tinha feito. Começaram a frequentar as reuniões com um propósito: levar esperança para outras pessoas que, como eles, estavam passando por lutas que pareciam sem saída. Foi numa terça-feira de oração forte que eles conheceram o casal Silva.
Ele, desempregado há quase um ano, e ela, com uma doença nos rins que os médicos já davam como irreversível. Os dois chegavam à igreja com o rosto marcado pelo cansaço, mas nos olhos ainda havia uma faísca de fé. Roberta se aproximou deles depois do culto e, sem nem pensar duas vezes, compartilhou sua história. Eu também achei que tudo estava perdido, disse ela, segurando a mão de Dona Maria. Mas Deus não desiste da gente. Ele só está esperando a gente confiar nele de verdade. Marcos, que antes mal conseguia orar em voz alta, agora colocava as mãos nos ombros dos irmãos e intercedia com uma autoridade que só vem de quem já viu o sobrenatural. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, era dor transformada em clamor, a experiência viva de quem tinha sido tirado do lodo e colocado sobre a rocha. Naquela mesma semana, o Senhor começou a agir. O Sr. Silva recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidatado meses antes, o cargo ainda estava aberto, e ele foi chamado para uma entrevista no dia seguinte. Enquanto isso, nos exames de rotina, os médicos ficaram estarrecidos, os índices de Dona Maria, que antes assustavam, estavam normalizando. Não havia explicação médica. Só havia um Deus que ouve o clamor do seu povo. Isso não é coincidência, não. Exclamou o pastor na reunião de testemunhos. Isso é o dedo de Deus mexendo nas circunstâncias. Quando a gente se une em fé, o impossível se torna possível. E assim, o milagre que começou com Roberta e Marcos se multiplicou. A cada semana, mais pessoas chegavam à igreja com suas cargas, e saíam de lá com um fardo mais leve. Alguns recebiam a cura física, outros a restauração familiar, outros ainda a paz que excede todo entendimento. Mas todos, sem exceção, encontravam algo que o mundo não podia oferecer, a certeza de que não estavam sozinhos. Hoje, quando Roberta olha para trás, ela não vê apenas a memória de uma doença vencida. Ela vê um Deus que usou sua dor para abençoar vidas. Que transformou seu choro em alegria, sua fraqueza em força, e seu testemunho em uma ponte para que outros também encontrassem a Jesus. Se eu tivesse desistido na primeira dificuldade, nunca teria visto a glória de Deus, ela diz, com a voz embargada, mas firme. Mas hoje eu sei, quando a gente entrega tudo nas mãos dele, até o que parece ser o fim, vira só o começo de algo muito maior. E assim, a história desse casal se tornou mais um capítulo vivo do que a Igreja Universal tem feito há décadas, provar que, onde há fé, não há limites para o poder de Deus. Porque milagres não são coisas do passado. Eles estão acontecendo agora, aqui, entre nós. Basta crer. Roberta e Marcos nunca imaginaram que, poucos meses depois daquele testemunho que emocionou a igreja inteira, Deus os chamaria para algo ainda maior. Foi numa noite de terça-feira, depois do culto, que o pastor os abordou com um sorriso que já parecia carregar uma notícia boa. Deus tem usado a vida de vocês para tocar muitas pessoas aqui, disse ele, colocando a mão no ombro de Marcos. Mas ele não quer parar por aqui. Vocês já pensaram em servir na obra dele de forma mais ativa? Roberta sentiu o coração acelerar. Ela, que antes mal conseguia sair de casa por causa das dores, agora ouvia um chamado que parecia ecoar dentro da alma. Marcos, sempre mais reservado, olhou para ela como se buscasse confirmação. E foi nos olhos da esposa, brilhando com uma certeza que nem a doença nem o desânimo tinham conseguido apagar, que ele encontrou a resposta. A gente está aqui, pastor. Para o que Deus quiser, respondeu, a voz firme, apesar das mãos que tremiam de emoção. Começaram como voluntários na recepção, cumprimentando as pessoas com o mesmo carinho que haviam recebido quando chegaram quebrantados à igreja. Roberta, que conhecia bem o peso de uma batalha, tinha um jeito especial de olhar nos olhos de quem chegava com o coração partido e dizer, Deus vai te surpreender. E não eram só palavras. Ela contava sua história, mostrava as fotos dos exames que comprovavam a cura, falava do Deus que não desiste de ninguém. Muitas lágrimas caíram naquele balcão de atendimento, mas também muitos sorrisos nasceram ali. Até que veio o dia em que o pastor os chamou novamente, desta vez com um pedido que os deixou sem fôlego. Temos um grupo de oração nas terças-feiras para pessoas com doenças crônicas. Queremos que vocês liderem. Marcos engoliu em seco. Lembrou das noites em que chorou sozinho no quarto, pedindo a Deus uma saída. Roberta, sem hesitar, segurou a mão dele e disse: Se Deus nos curou, Ele pode curar qualquer um. E se a gente não contar, quem vai? O primeiro encontro foi pequeno,
apenas 7 pessoas, algumas em cadeiras de rodas, outras com olheiras fundas de tanto remédio e noite mal dormida. Roberta começou falando da sua própria jornada, sem esconder as dúvidas que teve, às vezes que quase desistiu. Mas também não escondeu a glória do final da história. Eu não estou aqui para dar receita, estou aqui para dizer que tem um Deus que ouve, disse ela, enquanto Marcos distribuía copos de água e orava por cada um, impondo as mãos com uma fé que só quem já viu o impossível acontecer pode ter. Semanas se passaram, e o grupo cresceu. Não só em número, mas em milagres. Uma senhora com artrite severa voltou na semana seguinte dançando, sem as muletas. Um jovem com depressão profunda, que mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, começou a sorrir e a ajudar nos cultos. Cada testemunho era como um eco do que eles mesmos haviam vivido: Deus não muda. Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. Um dia, um médico que havia ouvido falar do grupo apareceu na igreja. Cético, cruzou os braços enquanto Roberta falava. Eu preciso de provas, disse ele, com um tom que misturava desafio e curiosidade. Marcos, então, pegou a pasta que sempre levava consigo, cheia de exames antigos e atuais, laudos médicos com carimbos e assinaturas. Entregou ao homem e disse: A prova está aqui. E está também em cada vida que você vai ver hoje. A ciência explica muitas coisas, mas só Deus explica isso aqui. O médico folheou os papéis, os olhos se arregalando a cada página. Quando levantou a cabeça, não havia mais ceticismo em seu rosto. Havia algo que Roberta reconheceu imediatamente: esperança. Como eu faço parte disso? Perguntou ele, a voz quebrada. E foi assim, sem planejamento, sem estratégias humanas, que o grupo de oração virou um ministério dentro da igreja. Hoje, eles não só lideram reuniões de cura, como também visitam hospitais, levando o mesmo Deus que os resgatou para quem ainda está na luta. Roberta, que já foi uma paciente sem esperança, agora segura as mãos de outros doentes e diz: Você não está sozinho. Deus já está trabalhando no seu milagre. Marcos, o homem que quase perdeu a fé, hoje ora com uma autoridade que só vem de quem viu Deus agir. E juntos, eles provam que milagres não são apenas para alguns privilegiados. São para quem crê. Para quem persiste. Para quem, mesmo no meio da tempestade, escolhe confiar. Porque a Igreja Universal não é só um lugar de cultos. É um lugar onde Deus escreve histórias novas todos os dias. E a de Roberta e Marcos é só mais uma delas, mas uma que continua inspirando outros a acreditarem que, com Deus, nenhum caso está perdido. Nenhum choro é em vão. E nenhuma dor é maior que o seu poder de transformar. O milagre que não acaba. Anos depois, Roberta e Marcos se reencontraram no mesmo altar onde, outrora, haviam derramado lágrimas de desespero. Dessa vez, porém, era diferente. Roberta, agora livre da doença que a consumia, abraçou Marcos, cujo filho, dado como sem chances pelos médicos, corria pelo templo, saudável e cheio de vida. Deus não só nos curou, sussurrou ela, ele nos fez curadores. A multidão ao redor testemunhava, não eram apenas 2 milagres isolados, mas uma corrente de fé que se espalhava. Cada mão estendida, cada oração sincera, cada amém murmurado no escuro se tornava uma semente. Porque o verdadeiro milagre não era apenas a cura do corpo, mas a transformação da alma daqueles que, como Roberta e Marcos, aprenderam que a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de confiar mesmo quando tudo parece perdido. Reflexão final. A vida muitas vezes nos leva a encruzilhadas onde a lógica diz não há saída, mas a fé sussurra: espere. Deus está no detalhe que você ainda não vê. Roberta e Marcos descobriram que os milagres não são apenas instantâneos e, às vezes, são processos, como o nascer do sol, que começa no escuro, mas não falha em chegar. Lição de vida. Nunca subestime o poder de uma fé persistente. O que parece impossível para o homem é a especialidade de Deus. E enquanto houver um coração que clame, uma mão que se levante em rendição, ou uma lágrima derramada em seu nome, a história não acabou. Porque na Igreja Universal e na vida de quem crê, Deus ainda escreve os últimos capítulos. E eles são sempre de vitória. Até aqui nos ajudou o Senhor. E o que vem pela frente? Também será Ele.